8. Viver em outro mundo. Capítulo 331. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Laura e os outros já tinham comido a refeição quando Zawai retornou. Atualmente eles estavam na sala de estar conversando um com o outro. Quando Zawai entrou, eles imediatamente se levantaram e olharam para ele. Vendo suas reações, Zawai disse: "O que vocês estão olhando? Aconteceu alguma coisa?" Laura sorriu e disse: "Aconteceu? Olhando para o que você acabou de fazer, o Marquês Robert não lhe causou problemas?" Zawai sorriu: "Está tudo bem, nós bebemos vinho e nos tornamos bons amigos. Então, como ele poderia me causar problemas?" "Certo, e você? Você já jantou?" Laura respondeu: "Nós já comemos, mas o que Robert falou com você?" Zawai sorriu e contou sobre o que aconteceu na mansão de Robert. Quando Zawai disse que Robert era um membro da Liga dos Magos Negros, o grupo ficou surpreso. Eles não esperaram que Robert fosse alguém da Liga. Parece que a influência da Liga não era tão pequena assim. Não admira que eles ousavam se opor à Igreja Radiante. Zawai continuou: "Ele também falou sobre o acordo de Kumis com Ilin." Laura assentiu e disse: "Bom, eu também me preocupei com esse aspecto. Atualmente, nós tivemos dois negócios, um no Ducado de Purcell e o outro está na Pradaria dos Homens-Fera. Nosso Kumis é um novo empreendimento. Nós produzimos 5.000 quilos por dia e Bel certamente não estaria apto a lidar com tudo isso. Também não é bom ter um único canal para este produto. Com o nosso acordo com Ilin, nós obtivemos outra saída." Zawai sorriu: "Além disso, outro ponto importante é que nós desenhamos uma conexão com a família Shelley. Você não viu a expressão de Robert quando ele mencionou a família Shelley? Sua reação claramente mostrou o poder da família Shelley. Se nós pudermos ter um relacionamento com eles, isso irá nos dar uma vantagem no futuro." Laura concordou: "Isso seria bom, mas altamente improvável. A família Shelley é uma grande família de comerciantes. Eles não fariam conexões se eles não obtiverem grandes benefícios. Se não tiver nada para eles, então eles não se importariam sobre você." Zawai sorriu e respondeu: "Isso não é ruim ao todo. Se nós fôssemos comuns, o Rei do Sul não lidaria conosco. A Liga dos Magos Negros não nos ajudaria de maneira alguma. Nem tudo é um benefício de qualquer maneira. A cooperação desta vez com a família Shelley não é uma coisa ruim." Laura sorriu: "Em todo caso, nós já fizemos um acordo com eles e nós não deveríamos apressar nossos planos. Eu acho que se nós voltarmos para as Terras Negras, nós poderemos retirar todos os bois e argalhos do espaço. Nós poderíamos também cultivar alguns peixes de fogo e tentar fazer negócios com o Hotel Shelley. Se nós conseguirmos chamar sua atenção, eles podem nos ajudar. O que você acha?" Zawai respondeu: "Bom. Além disso, parece que nós precisamos ficar por mais um dia. Eu preciso ver Bel e discutir sobre o acordo com Ilin, então nós podemos ir embora." "Certo, eu planejo mandar Shui voltar para a cidade casa e contar ao tio Evan sobre a situação de Ruin. Eu não me atrevo a acompanhá-la mais, vendo como ela já tentou me prejudicar uma vez. Eu não quero vê-la todos os dias." Laura sorriu: "Isso também é bom, mas eu acho que nós devemos mandar Shun ir. Ele é pequeno e leve. Eu acho que nós poderíamos fazer ele montar numa águia de sangue e ver se a águia poderia levá-lo. Se nós tivermos sucesso, então nós talvez possamos ter alguns batalhões aéreos no futuro." Os olhos de Zawai se iluminaram quando ele ouviu as palavras de Laura. Ter uma força aérea era o seu sonho. Embora as águias não fossem muito pequenas, transportar humanos ainda era bastante problemático para elas. Mas Shun era diferente. Shun era leve. Zawai acreditava que se a águia conseguisse carregá-lo, então eles seriam capazes de estabelecer um padrão no futuro. Já que ainda era tarde, Zawai não bebeu novamente. O grupo conversou por um tempo e depois foram descansar. Na manhã seguinte, o grupo de Zawai foi ao salão de jantar para comer. Quando Rui entrou, ela olhou para Zawai e bufou friamente. Então ela se sentou em outra mesa e ordenou pratos para si mesma. Zawai não se importava se ela se juntou ou não. Ele e os outros comeram juntos em vez disso. Esta também foi a primeira vez que Laura e o grupo comeram juntos em um salão de jantar desde que eles começaram a sua jornada.
Neste momento, o relincho de um cavalo pôde ser ouvido do lado de fora. Então uma pessoa entrou. Zhao Ai olhou curiosamente para a pessoa e viu que era Fernand. Zhao Ai não pôde deixar de olhar. O que ele queria desta vez? Na noite passada, Zhao Ai se lembrou que Fernand havia bebido demais, porque ele veio tão cedo de manhã. Fernand olhou para todos os convidados no salão de jantar. Ele fez uma saudação a Huyen primeiro, então correu para a mesa de Zhao Ai e disse: Irmão, eu vejo que você está comendo. Eu não tomei meu café da manhã ainda, então deixe-me juntar a você. Ah, eu não trouxe nenhum vinho esta manhã, irmão, me dê um pouco do seu. Olhando para o alcoólatra na sua frente, Zhao Ai não sabia se ele devia rir ou chorar. Ele disse: Irmão Fernand, por que você está aqui tão cedo de manhã e já está procurando por bebidas alcoólicas? Você não tem medo de que o tio Robert irá repreendê-lo? Essas duas pessoas conversando deram a todas as pessoas dentro do salão de jantar um choque. A maioria deles sabiam que os dois estavam em conflito ontem e Fernand chegou a envolver a guarda da cidade, forçando o Marquês Robert a agir. A cena que eles estavam vendo hoje deixou todos eles sem palavras. Em apenas uma noite, os dois se tornaram tão próximos quanto irmãos. O mundo não estava mudando rápido demais? Todo mundo olhou para os dois, confusos e chocados. Huyen estava ainda mais estupefata. Ela sabia que Fernand quase lutou com Zhao Ai ontem por causa de suas instigações. Como poderia Fernand desconsiderá-la hoje e ao invés disso, correr para Zhao Ai? Fernand não se importou com as reações dessas pessoas. Ele olhou para Zhao Ai e disse: Eu sou repreendido diariamente. Já estou acostumado com isso. E você não vai embora. Então eu poderia muito bem sair para beber. Rapidamente retire o vinho. Zhao Ai disse impotente: Não se preocupe. Eu não vou embora hoje. Além disso, quando eu transportar algum vinho, você pode ir até Beu e comprar dele. Eu também fiz uma parceria com o hotel para servir o vinho aqui mais tarde. Você não precisaria temer sobre não beber meu vinho. Ouvir as palavras de Zhao Ai fez os olhos de Fernand se iluminarem. Realmente. Fantástico. Eu realmente temia que eu não seria capaz de beber esse vinho mais. Mas eu sou realmente uma pessoa pobre. Se você não fornecer o vinho, eu temo que eu não serei capaz de pagar. Zhao Ai lhe deu um olhar. Por que você está dizendo que é pobre? Eu não pedi para você me emprestar dinheiro. Na verdade, o sucessor do Marquês veio correndo até mim dizendo que ele é pobre. Fernand forçou um sorriso. Irmão, você não conhece minha dor. Embora eu seja o jovem mestre mais velho da mansão, minha mesada mensal não é muito boa. Se eu esbanjar, meu pai viria me pegar. Mas eu não posso evitar. Se você estivesse na minha posição, você sempre irá querer gastar o quanto você quiser. Zhao Ai revirou os olhos. Você tem mais facilidade comparado a mim, que sempre viajou para todos os lugares. Ou talvez você queira trocar de lugar. Desta vez, foi Fernand quem revirou os olhos. Agora você está me dizendo que possui melhor? Se eu tivesse mulheres bonitas para viajar comigo, eu estaria disposto a estar na estrada todos os dias. Zhao Ai estava indefeso contra Fernand. Fernand não era um sujeito ruim, ele apenas tinha os problemas que todos os jovens mestres ricos tinham. Mas Fernand também era diferente. Se ele gostasse de uma mulher, então ele encontraria maneiras de trazê-la de volta para casa. Caso contrário, ele não teria tantas esposas e concubinas. E se ele quisesse sair para jogar, ele poderia encontrar algumas que estariam dispostas. Huyen, no entanto, era uma exceção. Ela era pior que as outras mulheres. Além disso, a idade de Fernand era próxima da de Zhao Ai. E desde que ele foi mimado por sua mãe desde uma idade nova, sua atitude era simplesmente como os amigos de Zhao Ai da terra. Isso fez Zhao Ai conversar com Fernand confortavelmente. Olhando para a aparência de Zhao Ai, Laura se sentiu engraçada. Fernand e Zhao Ai comeram suas refeições, mas no final, Zhao Ai ainda não deu vinho para Fernand. Observando os dois rindo e comendo na mesa, a expressão de Huyen piorou. Ela não entendeu como isso aconteceu. Porque o playboy Fernand não veio até ela, mas em vez disso, foi até Zhao Ai. Após o café da manhã, Zhao Ai partiu para as periferias da cidade. Embora Fernand não soubesse o que Zhao Ai estava fazendo, ele também se juntou do lado de fora. Parando a carruagem e vendo que não havia ninguém por perto, Zhao Ai fez um som uivante quando uma águia de sangue veio do espaço. Fernand, que estava com Zhao Ai,
Estava muito curioso com esta majestosa águia que caiu do céu. Zhao Ai não se incomodou com ele e chamou Shun. Imaginando Shun montando na águia, Fernand não pôde deixar de rir. Sua baixa estatura, comparada com a águia, era muito desproporcional. Então Zhao Ai se virou para a águia e disse: Como está? Você pode carregar Shun nas suas costas. A águia de sangue parou por um momento e então assentiu. Zhao Ai também assentiu e então entregou uma carta para Shun. Ele instruiu: Shun, monte na águia de sangue e vá até a cidade casa. Entregue esta carta para o Grão-Duque Ivan. Esta é o meu emblema, aceite. Depois de entregar a carta para ele, diga para ele que eu estarei esperando sua resposta. Shun estava cético quando Zhao Ai disse para ele montar na águia. Mas quando ele viu a aparência da águia de sangue, seu coração ficou nervoso. Ainda assim, ele assentiu e cuidadosamente recebeu a carta e subiu nas costas do pássaro. A águia soltou um grito para Zhao Ai e então bateu as asas e partiu. Depois de um tempo, os dois se tornaram pontos pretos no céu. Viver em outro mundo. Capítulo 332. Fernand estava chocado enquanto olhava para Zhao Ai. Eles se foram. Irmão, você criou essa besta mágica. Como ele pode carregar alguém tão facilmente? Zhao Ai sorriu. É uma besta fantasmagórica que eu criei, ei. Além disso, não pense em montar nele, só Shun pode fazer isso por causa de seu peso leve. Ser muito pesado não é bom. Fernand palideceu enquanto ele perguntava para Zhao Ai: Irmão, você sabe quanto essa águia é valiosa? Exceto pelos especialistas do 9º nível, existem poucas pessoas que podem voar. Bestas mágicas aéreas são muito difíceis de subjugar, e apenas especialistas do 9º nível são capazes de fazer isso. Mesmo que eles fossem capturados, seus corpos seriam muito pequenos, incapazes de carregar uma pessoa. Embora você diga que apenas pessoas leves podem montar na sua águia de sangue, quão difícil seria para os grandes nobres encontrar alguns guerreiros leves? Se sua águia de sangue fosse se reproduzir, eles podem se tornar um batalhão aéreo. Irmão, você não deve revelar este fato de bom grado. Não me culpe se você entrar em problemas por causa disso. Além disso, você disse que a águia era uma besta fantasmagórica. Existe uma besta fantasmagórica tão grande? Quando Zhao Ai ouviu Fernand avisá-lo, ele pensou que Fernand não era tão mau. Ele também tratou Zhao Ai como um verdadeiro amigo. Caso contrário, ele não contaria para ele sobre isso. Se isso se espalhasse, Zhao Ai teria que mudar sua aparência novamente. No entanto, depois de ouvir a outra parte da declaração de Fernand, Zhao Ai revirou os olhos e disse: Você acha que eu estou mentindo para você? Isso é uma genuína besta fantasmagórica. Que tal eu te dar uma? Ouvindo Zhao Ai, os olhos de Fernand se iluminaram. Você tem certeza? Isso é ótimo. Onde está? Chame-o rápido, certo? O corpo da besta é enorme. Eu temo que meu pequeno corpo não seja capaz de suportar seu consumo. O que Fernand disse era razoável. Bestas fantasmagóricas no continente precisavam de energia para se alimentar. Com a estrutura da águia de sangue, a quantidade de energia necessária para alimentá-la certamente seria enorme. Com o baixo nível de talento de Fernand, ele estava com medo de ser sugado. Zhao Ai sorriu e assegurou-lhe: Está tudo bem se os alimentar com carne. Não me diga que você não pode sequer alimentá-los com carne? Você vai me fazer menosprezar você. Fernand estava confuso. Ele respondeu: Você quer dizer que suas bestas fantasmagóricas podem comer carne? Verdadeiramente, é uma besta fantasmagórica. Zhao Ai deu a ele um olhar vazio. Você quer ou não? Lembre-se, ou você o alimenta ou você faz ele encontrar a própria comida. Os olhos de Fernand estavam brilhando muito. É claro que eu quero. Por que eu negaria tal coisa boa? Quando você irá dar para mim? Zhao Ai deu outro grito. Então uma águia de sangue desceu. Parecia com a que Shun havia montado. Zhao Ai se virou para a águia e disse: Vou presentear você para Fernand. Siga as suas ordens a partir de agora. A águia assentiu. Então ela foi até Fernand e com seu bico afiado esfregou Fernand levemente, expressando sua afeição. Fernand não ficou com medo da águia. Embora ela pareça ter um bico afiado capaz de quebrar metal, ela não emitiu nenhuma intenção prejudicial no momento. Ele excitadamente tocou e acariciou a águia. A águia não teve nenhuma reação. Entretanto, Fernand disse enquanto olhava para a águia de sangue: Como eu a traria de volta? Ela não poderia andar dentro da carruagem e os cavalos estariam com muito medo para se mover.
Zhao Ai riu e disse, não precisa colocá-la na carruagem, apenas deixe-a segui-lo de volta para a mansão. Mas você precisa preparar um local adequado para ela ficar. Fernand assentiu. Ele olhou para a águia de sangue feliz e disse, voe. A águia de sangue era muito obediente. Imediatamente bateu as asas e voou. Fernand riu e disse, bom. Fantástico. Esta águia é muito obediente. Eu preciso dizer, irmão Alice, por que você tem coisas tão boas? Zhao Ai sorriu fracamente. Bem, não é bom ter coisas boas. Desde que você já tem águia, vamos voltar. Eu ainda preciso ver Bill para discutir o assunto do comis. Originalmente eu simplesmente tinha vendido o comis, mas Lin inesperadamente sugeriu servi-lo no hotel. Fernando sorriu. Olha, que tal você também fazer negócio do comis com a minha família? Eu posso falar com o pai. Zhao Ai olhou para ele e disse, não fale bobagens. Se eu lhe fornecer comis, você no final vai beber todos eles. Esqueça, vamos voltar. Pouco tempo depois, a carruagem retornou para a cidade Sart. Zhao Ai imediatamente foi para a residência Gramado Primaveril. Neste momento, não apenas Fernand se esqueceu sobre a questão de ontem, ele também acompanhou Zhao Ai como um amigo. Além disso, sua atitude fez Zhao Ai admirá-lo. Zhao Ai encontrou Bill e discutiu sobre os novos desenvolvimentos no negócio. Bill não se opôs. O Hotel Shelley só pretendia servir o vinho aos seus clientes. Os clientes que beberam no hotel não afetariam o seu negócio. Ele também sabia que suas capacidades não eram suficientes, então era natural para Zhao Ai encontrar outro parceiro. Além disso, Bill entendia que não tinha como comparar sua capacidade com a família Shelley. Se Zhao Ai e ele não fossem membros da liga, a parceria provavelmente não aconteceria. A família Shelley, por outro lado, era famosa em todo o continente. Com seus negócios, nem mencione seus 500 quilos por mês, eles poderiam até aceitar 5.000 quilos por mês. Fornecer 5.000 quilos para um hotel por mês pode parecer muito, mas como Robert disse, a família Shelley tem mais de 10.000 hotéis no continente. Mais tarde, se o vinho fosse ser dividido, cada filial teria menos de 0,5 kg de vinho cada. Essa quantidade era suficiente. Foi por causa disso que Bill não ficou desapontado e concordou com o pedido de Zhao Ai para fornecer o vinho. Na mente de Bill, se ele ajudasse Zhao Ai a fornecer o vinho, ele poderia fazer conexões com o gerente Lin. Com esse relacionamento, mesmo se Lin fizesse com ele um pequeno negócio, seria muito melhor que negociar na pradaria. Zhao Ai ficou feliz quando ele viu Bill concordar. Então, Zhao Ai pediu para Bill preparar algumas comidas para comer. Bill não recusou e ordenou seus servos prepararem uma refeição. Fernand também ficou e comeu com eles, embora ele não tivesse nenhum negócio com Bill. Fernand se juntou à conversa e também riu com eles. Bill entendeu a natureza humana e também entendeu o temperamento de Fernand. Ele tinha um temperamento infantil desde que ele foi mimado desde criança. E apenas Robert poderia repreendê-lo. Não era de admirar ele se tornar o que ele é hoje. Com o constante contato de Bill com Fernand, ele sabia tudo sobre as peculiaridades de Bill. Então ele não levou o assunto de ontem para o coração. Fernand também pareceu esquecer sobre ontem enquanto ele brincava com Bill, surpreendendo Zhao Ai. Com respeito à disposição de Fernand, Zhao Ai estava desamparado. Depois de almoçar, Zhao Ai levou o bêbado Fernand de volta para a mansão. Depois de entregar o comis para Robert e entregar para Fernand, ele saiu e voltou para seu quarto no Hotel Shelley, para ter um bom descanso. Por volta das 2 da tarde, Shun retornou trazendo consigo uma carta lacrada e entregou para Zhao Ai. Dentro tinha uma carta escrita por Ivan. Zhao Ai abriu e leu o conteúdo dentro. A carta não disse nada demais, exceto que disse para Zhao Ai que ele não precisava mais cuidar de Huin. Ele também afirmou o quão decepcionado ele estava com sua filha. Zhao Ai também não podia suportar viajar com Huin mais. Se Huin continuasse trazendo problemas para ele, ele não saberia o que fazer. Se fosse outra pessoa, ele poderia apenas gritar com eles quando ele ficasse irritado, mas ele não poderia fazer isso com Huin. Ela era filha de Evan e Zhao Ai estava em dívida com o Grão-Duque. Gritar com sua filha era injustificável. Zhao Ai simplesmente não se importaria com ela mais. Para a jovem senhora, ele poderia apenas ignorá-la. Ele também não podia simplesmente esperar ela sair. Zhao Ai viu que Huin pretendia continuar seguindo já que ela ainda não tinha deixado a cidade Sart. Sua espera fez Zhao Ai suspirar.
Naquela noite eles descansaram bem. No início da manhã seguinte, o grupo tomou café da manhã e saiu. Como Zhao Ai esperava, Huin seguiu seu comboio de perto, irritando Zhao Ai. Sem perceber, eles chegaram do lado de fora da cidade. Quando eles saíram da cidade, eles viram duas carruagens esperando por eles. Uma era de Bel e a outra era de Fernande. Vendo a carruagem de Zhao Ai, Bel e Fernande imediatamente saíram e o cumprimentaram. Quando Zhao Ai caminhou para fora da sua carruagem, Bel sorriu e lhe entregou algo. Aqui, esta é a carta de introdução para o Lorde da Cidade Água Celestial. Quando você chegar lá você poderá entregar para ele. Zhao Ai acenou sua cabeça e não disse nada para Bel. Haviam muitas pessoas presentes, por isso era inadequado discutir seus segredos. De qualquer forma, os negócios com Bel já haviam sido resolvidos de qualquer maneira. Fernando olhou para Zhao Ai e seus olhos pareciam vermelhos. Ele tinha perdido amigos no passado por causa de sua identidade, mas Zhao Ai não se importava com quem Fernando era. Embora Fernando não pudesse segui-lo, ele recebeu muitas coisas de Zhao Ai. Ele tinha o Kumis, assim como a águia. Fernando estava triste, era difícil encontrar um amigo assim. Fernando deu um tapinha no ombro de Zhao Ai e disse, irmão Alice, eu não sou como você que pode viajar pelo mundo. Meu único talento é apreciar as coisas boas do mundo, então se o irmão conseguir encontrar algo bom, você pode guardá-lo para mim. Certo, agora que você está saindo, que tal dar um pouco de vinho para o seu irmão? Zhao Ai deu um tapa na mão de Fernando e disse, nós já estamos na estrada, mas você ainda quer beber? Se você continuar sendo assim, então nós teremos que sair imediatamente. Fernando parecia não ouvir Zhao Ai. Ele sorriu e pegou algo de sua carruagem. Este é o emblema da nossa família Ixa. Pegue-o. Isso fará você se tornar alguém da família Ixa. Ontem eu pedi ao pai para registrar seu nome no Império. Embora não possua nenhum título, ainda é um emblema. Use-o se a família por seu tirar seu título. Viver em outro mundo. Capítulo 333 Ouvir Fernando aqueceu o coração de Zhao Ai. Embora Fernando fosse impulsivo e valorizava seu rosto altamente, quando você se tornou seu amigo, ele o tratará como um verdadeiro irmão. Quando ele viu que Zhao Ai não estava com Huin, ele ficou com medo de que o ducado de Purcell removesse o título de Zhao Ai, fazendo as viagens de Zhao Ai inconvenientes. Então Fernando deu a Zhao Ai o próprio emblema de sua carruagem. É preciso saber que o emblema de um nobre não pode apenas ser usado por um ninguém, apenas membros próximos da família poderiam levá-lo. E todos os que usassem esse emblema teriam que ser registrados no Império. Zhao Ai sabia que era impossível para Fernando saber sua relação com Ivan. Fernando fez isso pelo bem de Zhao Ai. Mas Zhao Ai não podia simplesmente usar casualmente este emblema, desde que pode ser envolvido em futuros problemas. Por exemplo, se Zhao Ai usasse o emblema quando encontrasse alguns problemas, os assuntos seriam registrados sob a família Ixa no registro do Império. Isso era diferente do título concedido por Ivan. Embora Ivan tenha entregado o título para Zhao Ai, era o próprio emblema de Zhao Ai que seria apresentado, então suas ações seriam independentes da família Purcell. Se ele fosse inocente ou culpado do crime, o Império não entregaria a responsabilidade para Ivan. Isso e usar o emblema de uma família não era o mesmo. Zhao Ai cuidadosamente recebeu o emblema, depois deu um tapinha no ombro de Fernando e disse, você tem que se cuidar, irmão. Se houver qualquer assunto você pode escrever uma carta e enviá-la através da Águia de Sangue. Ela poderá me encontrar e entregar a carta. Fernanda assentiu e deu um forte abraço a Zhao Ai. Zhao Ai também devolveu o abraço. Depois que os dois se separaram, Zhao Ai fez uma saudação para Bel e foi até sua carruagem. Ele acenou sua mão e os dois partiram. Olhando para a carruagem de Zhao Ai desaparecendo, Bel suspirou e disse, ele é uma águia de um homem, possuindo um coração tão grande quanto o céu. Fernando sorriu, uma águia de um homem de fato, ele é um bom amigo. Certo, tio Bel, venha visitar a mansão comigo hoje. O Alice deixou para trás algumas garrafas de comis para mim, nós podemos tomar algumas taças. Bel riu e disse, esqueça, esse velho homem não conseguiria acompanhar você. Você volte e beba devagar. Eu ainda tenho alguma contabilidade para fazer. Fernando sorriu e disse, você é muito parecido com meu pai. Eu realmente não consigo lidar com esse tipo de trabalho chato. Eu estarei retornando então. Eu ainda tenho um pouco de vinho para beber. Então sua carruagem voltou para a cidade. Bel olhou para Fernando e sorriu ironicamente.
Vá viver corretamente. Você não saberá quanto tempo você vai poder continuar sendo assim. Então ele pegou sua carruagem e foi embora. Zhao Ai estava sentado em sua carruagem e olhou para o emblema por um longo tempo. Depois de um tempo, ele suspirou. Ele realmente não teve uma boa impressão de Fernando no seu primeiro encontro. Mas agora, parecia que ele era um amigo que vale a pena manter. Laura também estava presente quando Zhao Ai e Fernando trocaram palavras. Eles não achavam que Fernando mostraria um extremo cuidado com eles. Laura olhou para o emblema e disse: "Você realmente não esperava que Fernando também seria um homem de bom coração?" Zhao Ai sorriu e guardou o emblema. Então ele pegou um mapa e o espalhou na mesa. Ele apontou para a marca no mapa e disse: "Este é o posto avançado que Bel nos contou sobre. Acho que nós deveríamos enviar o vinho para ele o mais rápido possível." Laura assentiu e o grupo continuou a olhar para o mapa. O mapa era muito detalhado, mostrava o quão longe o posto avançado estava do território da família Ixa. Mostrava o nome da tribo, a bandeira e os nomes das pessoas presentes lá, então eles nunca iriam errar. Zhao Ai se virou para Laura e disse: "O que você acha que nós deveríamos fazer?" "Eu acho que nós deveríamos mandar uma águia de sangue levar o cajado fantasma, e quando chegar na pradaria, nós liberaremos carroças para entregar o comis." Laura assentiu: "Isso é melhor. E para evitar a tensão desnecessária, nós não deveríamos ter todos eles sendo mortos-vivos. Em vez disso, nós deveríamos ter algumas carroças com Shui na liderança." Zhao Ai sorriu e disse: "Bom, vamos mandar Shui. De qualquer forma, eles poderiam simplesmente retornar ao espaço e descansar." Depois que o plano foi feito, Zhao Ai chamou Shui e lhe contou a situação. Shui não se queixou, embora a pradaria estivesse fria. Ele não estaria lá por muito tempo. E quando ele terminasse seu negócio, eles poderiam apenas retornar instantaneamente. Então ele naturalmente concordou. Sem Rui nem saber, uma águia voou para os céus e se dirigiu para a pradaria. Eles ainda estavam bem perto da pradaria, então demorou apenas 2 horas para a águia chegar. Zhao Ai imediatamente liberou as carroças, 10 delas. Cada carroça levava comis, totalizando 5.500 quilos de vinho. Então Shui foi até a pradaria pelo espaço e conduziu as carroças e os cavalos e se dirigiu ao posto avançado de Bel. Zhao Ai usou Kaier para sua vantagem total. Kaier pode ser considerada como outro cajado fantasma. Com Kaier, Zhao Ai poderia essencialmente enviar e receber qualquer coisa para o espaço ao mesmo tempo. O resto do dia foi gasto enquanto viajavam tranquilamente. Logo, eles passaram a noite numa pequena cidade. Não houve nenhum problema desta vez. Huin se comportou e não incomodou Zhao Ai. Zhao Ai não comentou o assunto. Ele não tinha reclamações se Huin seguisse honestamente. Embora Zhao Ai quisesse afastar Huin, pensando na carta de Ivan, ele não pôde agir. A situação simplesmente poderia continuar desse jeito. Os próximos 3 dias foram muito calmos. No terceiro dia, Shui encontrou a tribo com o posto avançado de Bel. Ele também conheceu a pessoa que Bel lhes disse e os entregou o vinho. No entanto, Shui não conseguiu o pagamento. Ele ainda tinha que esperar o próximo mês. Mas isso também estava no acordo de Bel e Zhao Ai. Então, depois de enviar os suprimentos, Shui imediatamente retornou. Embora ele tenha desaparecido por alguns dias, Huin não disse nada. Nesses dias, Huin e Zhao Ai não se falavam muito. Todo mundo estava apenas correndo quietamente através da estrada pacífica. Meio mês de viagem impaciente depois, o grupo finalmente chegou na área central do Império Aksu, fazendo Zhao Ai aumentar a vigilância. Eles estavam correndo ao longo de todo o santo dia, atraindo o mínimo de atenção possível. Toda vez que eles passaram por uma grande cidade, eles não pararam, eles apenas pararam quando se tornava tarde. Zhao Ai pensou que Huin iria querer ficar no hotel por 2 dias, mas ele não achou que ela aguentaria continuar seguindo o comboio de Zhao Ai. Isso deixou Zhao Ai muito desconfortável. Desta vez, Zhao Ai não queria ir para a capital do Império Aksu. Esse era o lugar onde Adam costumava ficar, e tinha muitas pessoas familiarizadas com ele. Embora o cajado fantasma lhe fornecesse um disfarce, ele ainda precisou ser cuidadoso, então ele evitou aquele lugar. Depois de outros 10 dias de viagem, eles finalmente chegaram na fronteira entre o Império Aksu e o Império Rosen, as Montanhas Kolan. As Montanhas Kolan era a maior cadeia de montanhas do continente.
Estendia-se por quase todo o espaço do continente e era a fronteira natural entre os impérios Aksu e Rosen. Essa cadeia de montanha, como o Ducado de Purcell e as Terras Negras, tinham apenas um desfiladeiro, que se tornou a única rota principal entre os dois impérios. Eles chamam essa rota de Desfiladeiro da Salvação. No entanto, diferente da situação das Terras Negras, haviam pequenas rotas dentro da cadeia de montanhas. Essas rotas foram usadas por mercantes para contrabandear alguns produtos. Haviam muitas carroças e carruagens passando por essas rotas secundárias todos os dias para atravessar entre os impérios Aksu e Rosen. Zhao Ai já tinha alguma compreensão dessa situação, mas eles não planejaram pegar essas rotas secundárias. Eles estavam indo passar pela rota principal para o Império Rosen. Com isso, eles poderiam apenas passar pelo Desfiladeiro da Salvação. Antes da viagem ao longo do desfiladeiro, eles ainda precisavam passar por duas fortalezas em ambas as extremidades da estrada. Uma era a Fortaleza do Vento Gélido do Império Aksu e a outra era a Fortaleza das 100 Batalhas do Império Rosen. Em preparação para esta viagem, o grupo de Zhao Ai ficou dentro da Fortaleza do Vento Gélido. E desde que eles irão viajar por vários dias, eles decidiram descansar bem. A Fortaleza do Vento Gélido era grande. Suas muralhas alcançavam 60 metros de altura e eram 100% feitas de pedra. Haviam 6 portões ao longo dos lados norte e sul da fortaleza. O mais longo deles tinha mais de 20 metros de largura e 10 metros de altura. Os portões menores tinham 12 metros de largura e 8 metros de altura. Os portões da fortaleza eram feitos de ferro fundido, fazendo-os muito resistentes. Haviam 100.000 guardas presentes aqui durante o ano todo. O exército pertencia ao famoso exército da cavalaria de bestas mágicas do Império Aksu. Todas as bestas mágicas usadas pelo exército foram todas capturadas na cadeia de montanhas Kolan. Tinham numerosas bestas mágicas presentes nas montanhas. Haviam rumores que até bestas mágicas do 9º nível estavam presentes, mas não havia nenhuma prova disso até agora. Por conta da cadeia de montanhas tinha muitas bestas mágicas. Isso tornou impossível que grandes exércitos passassem por ela. Isso contribuiu para as montanhas Kolan serem a barreira natural dos dois impérios. A Fortaleza do Vento Gélido era um paraíso para os aventureiros e mercenários que vieram caçar bestas mágicas. Isso também levou ao seu caos, fazendo a guarnição da fortaleza policiar o local e manter a segurança pública. A guarnição também tinha outros 2 propósitos: impedir invasores do Império Rosen e cobrar tarifas. Zhao Ai entrou na Fortaleza do Vento Gélido o mais discreto possível. Ele não tinha nenhuma escolha, afinal a Fortaleza do Vento Gélido estava sob o controle do Rei do Sul. Eles estavam dentro do território inimigo. Também tinha um hotel Shelei na Fortaleza do Vento Gélido. Então naturalmente, Zhao Ai escolheu ficar no hotel. Nesse lugar, sua segurança era apoiada pela família Shelei. Se você for para outro hotel, era possível que você entrasse no hotel de um bandido. Depois de passar uma noite no hotel, Zhao Ai não foi embora de imediato. Ao invés disso, ele foi em algumas livrarias comprar o mapa do Império Rosen, assim como diversos livros sobre o Império. Viver em outro mundo. Capítulo 334. Não era apenas Zhao Ai que nunca tinha ido para o Império Rosen, Laura e os outros também nunca haviam ido lá. Então, nenhuma pessoa do grupo tinha algum entendimento da situação dentro do Império. A exceção era Shui. Ele vagou pelo Império Rosen por um período de tempo. Quando ele chegou no Império Aksu, ele já tinha o conhecimento básico do local. Zhao Ai fez Shui informá-lo sobre a situação no Império Rosen. O Império Rosen era a nação mais poderosa do continente. Na Fortaleza das 100 Batalhas, haveria 150.000 soldados estacionados todo ano, 50.000 dos quais eram da cavalaria de bestas mágicas, enquanto os outros 100.000 eram soldados normais. Seus soldados de infantaria também eram considerados de primeira classe em todo o continente. Mesmo se eles defendessem contra um ataque de cavalaria, eles ainda poderiam manter seu terreno em segurança. Magos são predominantes em todo o Império Rosen, então haveria magos posicionados na fortaleza o ano inteiro. E haveriam magos negros entre eles. Isso porque, ao contrário das outras nações, a magia do elemento sombrio não estava sendo suprimida no Império. O Império Rosen era digno de ser chamado de a nação mais poderosa do continente. Eles estavam conectados ao mar, do qual sua marinha havia ganhando sua cota de fama. No seu norte estava o Império Aksu, enquanto eles tinham o Império Leon ao sul.
e seu território era 7 vezes o tamanho do Império Aksu. Pode-se imaginar o quão grande o Império era. O território do Império Rosen também era dotado quando se referia ao terreno. No seu sul estava a montanha Akikra, assim como o domínio das bestas mágicas, possuindo uma única rota para o Império Lion. No seu norte estava a cadeia de montanhas Kolan, com também uma única rota para o Império Aksu. Tal vantagem geográfica dificultou a invasão no Império. Foi por causa dessas vantagens que os cidadãos do Império desenvolveram sua personalidade orgulhosa. Eles pensavam que, desde que sua nação era a melhor do continente, os cidadãos das outras nações eram inerentemente inferiores. Eles até mesmo chamaram as pessoas do Império Aksu de bárbaros do norte, enquanto as pessoas do Império Lion eram chamadas de bárbaros do sul. Por esses nomes, podia-se ver sua atitude em relação aos cidadãos dos outros impérios. Pode-se dizer que os cidadãos do Império Rosen nasceram com um coração arrogante, desprezando as pessoas de outras nações. Portanto, para pessoas como Zhao Ai que obtiveram seus títulos dentro do Império Aksu, respeito não seria algo que eles receberiam no Império. Mesmo plebeus não lhes dariam uma saudação. Depois de conhecer essas circunstâncias, Zhao Ai não pôde deixar de franzir a testa. Ele pensou que seu título nobre agiria como sua autodefesa, que ele seria recebido com boa intenção. Agora parecia que isso era falso. Depois de 2 dias de descanso dentro da Fortaleza do Vento Gélido, o grupo de Zhao Ai finalmente embarcou na sua jornada através do Desfiladeiro da Salvação, indo em direção da Fortaleza das 100 Batalhas. Eles não encontraram nenhum grande problema quando eles começaram a partida, mas foi dito que o Desfiladeiro da Salvação seria colocado entre as 10 estradas mais movimentadas no continente. Embora o portão da fortaleza fosse muito largo, o volume de pessoas alinhadas para entrar e sair da fortaleza era muito longa. Havia um monte de pessoas presentes. Zhao Ai foi bem educado enquanto se alinhava para sair da fortaleza. Ele também aprendeu que a distância entre a Fortaleza do Vento Gélido e a Fortaleza das 100 Batalhas era de cerca de 150 quilômetros. Embora as cadeias de montanhas Kolan fossem muito longas, a largura do Desfiladeiro da Salvação era de apenas aproximadamente 100 quilômetros. Neste momento, Zhao Ai viu muitos comboios ao longo do caminho. Nas carruagens desses comboios tinham emblemas dos nobres, alguns tinham até mesmo de grandes nobres famosos. Esses comboios preenchiam toda a cena, alguns até mesmo compostas com várias centenas de milhares de carroças e carruagens, com guardas chegando aos milhares. Com todos e cada um falando e gritando, a cena inteira era muito viva. Comparar o comboio de Zhao Ai com esses comboios enormes seria como comparar uma gota com um enorme oceano. Basicamente ninguém prestou nenhuma atenção neles, para o deleite de Zhao Ai. Não era conhecido se Huyen estava com medo, mas ela se tornou bastante comportada nos últimos dias. Quando ela não estava em seu quarto, ela ficaria dentro de sua carruagem e não saia. Essa situação fez Zhao Ai se sentir melhor ainda. Apesar de manter o perfil baixo, ainda haviam algumas pessoas que notaram a carruagem de Zhao Ai, especialmente o boi raivoso do chifre grande puxando-a. Afinal, essa besta mágica era bastante rara no continente. Era inevitável atrair um pouco de pares de olhos. Mas com o passar do tempo, ninguém se importou mais. Isso era porque, além do boi raivoso do chifre grande, havia outro boi puxando a outra carruagem de Zhao Ai. As pessoas pensaram que o boi raivoso do chifre grande era apenas um variante de um boi comum. Percorrer 150 quilômetros de carruagem, sendo puxada por um boi, levaria mais de um dia de viagem. Então à noite, o grupo tinha que acampar dentro do Desfiladeiro da Salvação, e era claro que os outros viajantes estavam muito preparados quando eles ergueram suas tendas e fizeram um acampamento temporário. Zhao Ai também estava procurando um lugar para o seu acampamento. Depois que seu acampamento construído, Shui encontrou Zhao Ai e disse: "Jovem mestre, nós temos que ter cuidado esta noite. No Desfiladeiro da Salvação, pequenos comboios desaparecendo repentinamente é uma ocorrência comum. Aqui, os bandidos não se importam se você é do Império Aksu ou do Império Rosen, assim a quantidade de roubos também são altas. Além disso, as bestas mágicas também irão encontrar oportunidades para atacar durante a noite." Zhao Ai congelou por um momento e então assentiu: "Bom, nós vamos prestar mais atenção. Além disso, vá lembrar Huyen sobre isso também para mantê-los em guarda. O Grão-Duque Evan nos forneceu a ajuda. Então nós ainda precisamos manter Huyen em mente."
Shui assentiu, então se virou. Laura olhou para as costas de Shui e suspirou. Eu devo dizer que Ruin é bastante lamentável. Uma garota solteira indo para um local desconhecido para estudar. Seu status também será rebaixado de uma jovem senhora para uma plebeia e até mesmo será desprezada. Isso não faz ninguém se sentir melhor. Zhao Ai também suspirou, mas a situação de Ruin foi trazida por ela mesma. Ela era inteligente, mas ela não sabia onde usar sua inteligência, portanto ela chegou na sua situação atual. Ela achava que seu pai era um incompetente, que ele não seria capaz de proporcioná-la uma vida boa. Então ela fazia comentários sarcásticos para seu pai com frequência, nunca lhe dando face. Ela pensou que Adam não viveria uma boa vida, então ela queria romper seu noivado. Ela achava que com sua inteligência, todos os homens se submeteriam a ela, por isso ela agiu como se ela fosse uma imperatriz, acabando se depreciando. Finalmente, o Grão-Duque Ivan mandou ela para longe para ir estudar. Pode-se dizer que ela trouxe isso para si mesma. As pessoas falam que pessoas odiosas acabam em situações lamentáveis. Essas palavras eram totalmente refletidas em Ruin. Ela atualmente era muito lamentável, mas ela fez algumas coisas odiosas. Por eles estarem acampando ao ar livre, as outras pessoas estavam muito vigilantes entre si, então não havia muito contato entre companheiros de viagem. De fato, essa situação estava presente ao longo de todo o desfiladeiro da salvação. Exceto por aqueles comboios extremamente grandes, os comboios em geral estavam alerta, com medo de serem atacados por outros. Como Shui disse, comboios desaparecem com frequência no desfiladeiro, então as pessoas eram muito cautelosas com o ambiente. Depois que Zhao Ai e o grupo entraram na tenda, eles imediatamente foram para o espaço. Naquela noite, era Bloquead quem havia sido designado para passar a noite assistindo à imagem no monitor enquanto Roqueat dirigia a carruagem do lado de fora. Este também era o plano de Zhao Ai, para que Bloquead e Roqueat trocassem de lugar de vez em quando. Hoje era a vez de Roqueat dirigir a carruagem enquanto Bloquead permanecia dentro do espaço. Isso fez com que um deles pudesse ser designado como um guarda noturno, fazendo Zhao Ai relaxar. Shui também disse para Shun e Roqueat sobre a situação. Então os três prepararam suas armas e não tiraram suas armaduras, assim eles estariam preparados para a batalha a qualquer momento. No meio da noite, Bloquead notou algumas sombras se aproximando de seu acampamento, mas seu objetivo não parecia ser eles. Ao invés disso, parecia ser Ruin. O acampamento de Zhao Ai estava próximo do de Ruin, mas eles ainda tinham uma grande distância entre eles. Isso fez os outros viajantes dentro do desfiladeiro ficarem confusos se eles estavam viajando juntos ou não. Vendo a situação, Bloquear não sabia o que fazer. Ele não tinha certeza se deveria acordar Zhao Ai ou não. No final, ele decidiu acordar Zhao Ai. Ele estava com medo que aqueles forasteiros também os atacassem. Decidindo sobre sua ação, Bloquear se levantou e andou até o lado de fora do quarto de Zhao Ai. Ele bateu na porta e sussurrou: "Jovem mestre. Jovem mestre. Algo está acontecendo." Zhao Ai tinha um sono leve, então quando Bloquear bateu em sua porta, ele imediatamente acordou. Ele vestiu suas roupas e abriu a porta. "Qual é o problema?" Bloquear levou Zhao Ai para a sala de estar e apontou para o monitor. Zhao Ai olhou para o monitor e assentiu. Ele se virou para Bloquear e disse: "Vá acordar Shun, Shui, assim como Roquead. Não importa o que, Ruin está conosco. Não será bom se ela sofrer um acidente agora. Eu não teria palavras para dizer ao tio Evan se Ruin se machucar." Depois disso, os dois saíram do espaço. Eles não acordaram Laura e as outras. Elas não poderiam ajudá-los de qualquer maneira. Elas apenas iriam ficar preocupadas se fossem acordadas. Com o objetivo de mantê-los seguros, Shui, Shun e Roquead não foram para o espaço descansar. Eles simplesmente dormiram no lado de fora. Zhao Ai apareceu diretamente na tenda dos três. Quando os dois apareceram, Shui e os outros dois acordaram. O trio ficou surpreso ao ver Zhao Ai. Shui sussurrou: "Jovem mestre, aconteceu alguma coisa?" Zhao Ai assentiu. "Algumas pessoas nos cercaram. Eles provavelmente estão atrás de Ruin." Shun: "Vá informar Ruin. Faça-os se preparar." Shun obedeceu e desapareceu da tenda. Zhao Ai não notou como ele saiu. A cortina da tenda nem mesmo se moveu. Zhao Ai trouxe a imagem projetada no monitor e o grupo olhou seriamente para ela. A equipe que veio parecia não pertencer a nenhum comboio.
Parecia que eles haviam descido pelas montanhas. Seus números eram de aproximadamente 700 pessoas. Olhando para sua aparência, era possível que eles fossem mercenários. Eles usavam armaduras de couro com diferentes tipos de armas que pareciam que foram usadas por um longo período de tempo. Algumas armas até mesmo pareciam estarem danificadas, mas nem mesmo foram substituídas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.